Maurício, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios da BMF Bovespa. Vocês fizeram um lançamento do Rally da Pecuária, que começa agora dia 11 de abril, né? E um dos temas principais do Rally da Pecuária desse ano é a sustentabilidade. Tem como o produtor de carne ter uma boa produtividade dentro da fazenda e mesmo assim ser sustentável? Na verdade, essa é a única forma de ser sustentável, né? Você ser produtivo, né? Então, a sustentabilidade ela é muito ligada à produtividade. Quando eu aumento o pacote tecnológico, eu economizo área. Então, a gente tem um cálculo que a gente usa o conceito que o pessoal da Embrapa elaborou do efeito poupa-terra, mas a gente faz essa conta do período de 1990 a 2015. Se eu tivesse produzido o volume de carne de 2015 com a produtividade de 90, eu teria que ter desmatado mais 250 milhões de hectares. Então a produtividade defendeu toda essa área, é uma forma da gente olhar, ou defender o preço da carne. Se eu tivesse menos carne, a carne estaria proibitiva para o consumidor. Por outro lado, dentro da rotina, se eu diminuo a idade de um animal que vai ser abatido, então ele, ao invés de 30 meses eu entrego ele para 26 meses, ele vai ter diminuído a pegada hídrica, quer dizer, quanto que consome de água não só o animal, mas o sistema de produção para produzi-lo, né, vai ter diminuído a pegada de carbono, quer dizer, tudo isso tem um efeito ambiental. Por quilo de carne eu tenho um custo ambiental menor. Tudo é relacionado à produtividade. O interessante é que a produtividade, ela atende também à economia. Então, eu sou mais produtivo, desde que eu aplique corretamente as tecnologias, essa que é a ideia, eu tenho uma rentabilidade maior do que um sistema menos produtivo. E socialmente é melhor também. Se eu tenho um maior número de produtores produtivos, eu oferto mais carne no mercado, eu aumento a capacidade do consumidor comprar, que é o que aconteceu com o frango, né? E tem acontecido com a carne bovina, mas num ritmo menor. E também gero mais emprego na propriedade, porque o mesmo tamanho de fazenda, com um volume maior de animais, tende a empregar mais gente. Quando você pensa em pecuária sustentável, normalmente vem à cabeça o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, mas não é a única maneira do produtor chegar a uma pecuária sustentável. Não, e inclusive a integração lavoura e pecuária, mesmo floresta, ela vai poder ser implementada numa parcela muito pequena do volume de pasto que a gente tem. Nós temos hoje próximo de 170 milhões de hectares de pasto, e eu vou conseguir, entre floresta, cana e grãos, no máximo uns 30 milhões de hectares. Quer dizer, todos os outros 140 milhões vão ter que se virar no pasto. Como é que eu faço para essa pastagem ser sustentável? Primeiro eu tenho que frear o processo de degradação de pastagem. E isso já é um benefício enorme para o produtor, porque ele vai gastar menos para fazer outro pasto, vai ter uma produtividade maior naquela área, né? E ambientalmente, claro, eu freiei um processo de degradação e pronto, eu não tenho aquela perda toda. Lembrando também, Rafaela, que nem todo processo de degradação é ambientalmente ruim, né? 40% do processo de degradação ele ocorre pela substituição do pasto por outras plantas, as plantas invasoras, geralmente plantas de folha larga. Né? Isso significa que é a vegetação natural querendo voltar. Ambientalmente não é ruim, mas socialmente e economicamente é uma tragédia. Então, se o produtor não controlar essa reinfestação, ele perde o pasto. Bom, vocês fazem dentro do Rally da Pecuária uma pesquisa diferenciada para quem produz 18 arrobas por hectare. Como chegar a esse número? Na verdade é a mesma pesquisa, né? É que a gente faz uma nota de corte, né? Essa nota de corte a gente estabelece os 18 acima, que é um nível de produtividade que por outros números que a gente levanta na AgroConsult, mas nós não temos esse número no Rally, né? Não temos como aprofundar tanto a pesquisa, mas nos números nossos, 18 acima, eu já sou competitivo com a agricultura. Então, o pecuarista tem a mesma rentabilidade que a agricultura, dadas as devidas características de cada atividade. Quando a gente passa essa nota de corte, a gente analisa qual é o comportamento desse público em relação aos demais. E aí a gente estabelece, que é o que a gente vai levar a campo esse ano, o que esses produtores têm de indicador melhor do que a média. E a hora que a gente finalizar o relatório, Rafaela, a gente vai tentar, isso depende do número de questionário que for preenchido, construir uma escadinha. Quais são os passos tecnológicos que cada produtor, cada nível de tecnologia dá para acessar o próximo. E a gente espera com isso montar e entregar para o mercado
uma ferramenta que ajude o produtor a tomar essa decisão. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado agora. Aqui na BMF Bovespa, o boi está sendo negociado para outubro, novembro, acima dos R$160 arroba. É um bom preço para o pecuarista ou esse valor ainda tende a subir ao longo de 2016? A avaliação, Rafaela, que a gente faz sempre do mercado futuro, né, primeiro é difícil você olhar para o mercado futuro e falar, estou tentando acertar o melhor preço. Você tem que defender margem. Então, da realidade de hoje, um preço de 163, 164, 160 para outubro é um preço bom, é remunerador. Então, você faz o hedge, garante a margem. O que eu acredito que aconteça com o mercado? Dado todo o cenário que nós estamos vivendo, a tendência é que o preço suba, e inclusive chegue nos patamares que hoje estão sendo negociados na BMF. Isso tem que ser avaliado semana a semana. Mesmo que eu tenha uma queda no curto prazo, provavelmente pela entrada do período seco, pelo volume de vacas a serem abatidas que deve aumentar, mas a tendência é que a curva seja de preço para cima lá no final do ano. Né? Isso pode ou não se confirmar. A chance que se confirma é maior do que não se confirma. Né? Mas mesmo assim, você não pode contar que o teu negócio já é complicado, né? As operações, tudo que a gente tem que viver na rotina da fazenda, e por isso que é interessante vender, usar a estratégia da Bolsa para fazer o hedge. Então, a pergunta, esse preço é um preço atraente para hedge? Dado a situação de hoje, é atraente para hedge, e lembrando que já foi melhor, né? Já teve negócio a 167, né? Bom, o cenário atual mostra que os contratos mais curtos, abril e maio, estão com preços mais baixos do que no mercado físico. Isso pode desmotivar o pecuarista a fazer esse hedge no futuro? E se isso realmente desmotivar ele, pode ter algum prejuízo? Não, acredito que não. Quer dizer, o comportamento que vai causar no produtor, sempre o produtor ainda entende pouco, né? A gente fala muito pouco sobre como usar a BMF. Isso está melhorando, está ficando mais fácil, mas isso é culpa do mercado, não é a BMF sempre deu essas ferramentas, tem essas ferramentas em casa, né? O que eu acredito que esteja acontecendo no curto prazo é justamente essa leitura que eu estou falando do mercado. Está entrando na seca, pode acontecer um volume, o mercado está esperando isso, então negociar abaixo. Se a gente olhar esses dados com cuidado, Rafael, inclusive ele tende a estimular a fazer o hedge, porque semanas atrás a gente já esperava essa queda e o mercado futuro não, né, para o curto prazo. Então o que acontece? É o mercado futuro se aproximando do físico, que é isso que naturalmente acontece, não é o contrário, né? O futuro são negociações, o pessoal analisa, então alguma notícia boa joga para cima, notícia ruim joga para baixo, e o físico, no fim, ele atende fundamento. Fundamento é oferta e demanda. Bom, você falou em levar mais essas ferramentas do mercado futuro para a realidade do pecuarista, do produtor rural brasileiro. E o Rally da Pecuária vai fazer um pouco disso também, né? Vamos. Além de todas as técnicas, né, que a gente apresenta, parte dedicada da apresentação, principalmente da apresentação da AgroConsult, né, que é um acordo de tocar no tema de mercado futuro, que a gente já tem feito nos últimos anos, mas vamos levar em todas as apresentações do Rally. O que a gente faz? A gente apresenta, explica rapidamente como né, faz uma simulação lá, qual seria o resultado dependendo do comportamento de preço, e a hora que a gente faz essa simulação, a gente não vai explicar tudo, mas a ideia não é explicar na palestra do Rally, é mostrar que isso existe para ele ir atrás de alguém na região, né, que consiga atendê-lo e ajudá-lo a entrar nesse mercado e usar a ferramenta para defender a margem, né? Muito obrigada pela sua vinda aqui, Maurício. Um bom Rally da Pecuária para vocês e a gente espera você aqui na volta para trazer os resultados. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer sempre vir aqui falar no canal do Boi. É sempre um prazer estar com vocês. Você acabou de ouvir a entrevista com o Maurício Nogueira, ele que é sócio coordenador de pecuária da AgroConsult. Voltamos ao programa.